Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar de uma forma mais detalhada como que você consegue fazer um carrinho linear caseiro. Então é uma alternativa para quem está montando a sua CNC ali, talvez até já tenha as peças, quer montar aquela primeira que muitas vezes, eu não estou dizendo que tipo não dá para trabalhar, eu estou dizendo que tipo é uma alternativa e que às vezes você vai trabalhar muito dessa maneira. Mas para quem quer montar a sua ali, às vezes até já tem as peças necessárias. Eu vou mostrar aqui de uma maneira mais detalhada para que vocês entendam como que funciona esse tipo de carrinho aqui linear caseiro, que ele basicamente é montado com parafusos e rolamento. Parafuso, arruela de pressão, porca de pressão para substituir a arruela de pressão. Aí cada um vê o que fica mais fácil de encontrar, que nem sempre, principalmente para quem mora em cidade pequena, vai conseguir encontrar fácil. A internet está aí. Hoje em dia a gente pede tudo pela internet e vem, mas quando a gente compra pela internet, a gente tem que comprar com, digamos assim, uma determinada quantidade para valer a pena, porque senão não compensa. A princípio também fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook, que é o grupo CNC em Ação, que é voltado para assuntos relacionados a CNC Router, de uma maneira geral, de software até construção e tal. Estou sempre postando uma dica ou outra, quem quiser participar, postar, contribuir ali com dicas, mostrar o equipamento que está construindo, também fique à vontade. Lembrando que só não é permitido vender, tá ok? Então vamos lá, eu vou mostrar como que basicamente é a composição desse carrinho linear caseiro. Então aqui, só o que eu não vou ter para mostrar, eu vou só pegar algo aqui para ficar de referência. Deixa eu ver se eu encontro um pedaço do tubo aqui. Pior é que eu não tenho. E está fixo ali na outra. Talvez o cano, isso aqui deve dar certo. Tá? Então, o conceito desse carrinho é o seguinte: ele é ideal dessa maneira para utilizar um tubo redondo. Existem variações para utilizar o tubo quadrado, mas o tubo quadrado ele exige um posicionamento específico do rolamento. Eu posso dizer assim, não é a opção ideal de posicionamento esse, até mesmo se fosse para o tubo redondo, você posicionasse o rolamento de uma maneira diferente, já que nesse tipo aqui, ó, pode ver que assim, a lateral do rolamento que fica em contato com o tubo. Só que essa é a maneira mais fácil. Então, independente do material que você for trabalhar, você não vai ter tanta dificuldade para conseguir chegar nesse resultado. Se você tem uma madeira quadradinha, fez o furo para atravessar o parafuso, já está meio caminho andado. Se você tem um pouco mais de conhecimento na área de marcenaria, pelo menos, você já consegue desenvolver um suportezinho, mesmo que de madeira, para posicionar o rolamento de uma maneira mais eficiente. Se ele ficasse todo tocando a lateral do tubo assim, ó, seria melhor, mas dessa maneira é a mais fácil. Da mesma maneira, já partindo para o tubo quadrado, é um pouco mais complicado para a maioria das pessoas, já que exige um posicionamento específico do rolamento que vai ser difícil de conseguir utilizando uma estrutura de madeira. Então, para quem tem acesso a, por exemplo, uma máquina de solda, consegue fazer de metal e tal, aí já abre outros caminhos para essa possibilidade. Mas esse daqui, ao meu ver, é o sistema mais simples que você consegue montar. Basicamente aqui, como mencionado, parafuso, porcas, arruela normal, arruela lisa, arruela de pressão. Como que eu montei aqui? Então, foi montado para dar acordo com um tubo de 1 polegada. Então, assim, não adianta falar, esse é o padrão e tal. Se for o tubo de 1 polegada, o espaçamento da maneira como que eu fiz aqui já vai ficar bacana. E outra coisa que tem aqui também, vamos supor, a parte de cima é um furo fixo, a parte de baixo é um rasgo.
Então, depois que coloco o tubo, que monta a estrutura, aí eu consigo forçar ele aqui para ajustar e ficar bem travadinho, mesmo sendo uma estrutura caseira. A composição, eu acho que vocês conseguem ver aí, é essa, ó. Do lado de cá, que está a cabeça do parafuso. Então, como é madeira, é muito interessante utilizar uma arruela lisa, com uma área maior aqui, ó. Se eu coloco só o parafuso aqui, a chance dele entrar é bem maior do que se ele tiver com uma arruela lisa. A área de contato com a madeira aumenta. Então, tá dessa maneira. Parafuso, arruela lisa. Por dentro, o que tem por dentro aqui? Por dentro tem uma dessas arruelinhas de pressão com o seguinte intuito. Ela vai dar um pequeno espaçamento entre a madeira aqui e o centro do rolamento. Porque se eu não colocar isso, o que vai acontecer? A lateral do rolamento, ele tem a mesma espessura do centro aqui. Então, na hora que eu der aperto nisso daqui, o rolamento vai travar. Então, o que eu faço? Eu coloco uma arruelinha dessa de pressão. Poderia ser uma arruela lisa, mas eu acho que neste tamanho, com essa furação, não vai ter. A não ser que você compre uma com uma furaçãozinha menor, depois amplie. Daria para usar lisa, tá? Não é esse o intuito na questão de ser obrigatoriamente uma de pressão. Então, essa que vai aqui, ó, entre a madeira e o parafuso, é uma alternativa para solucionar esse problema dele não encostar. Se quiser deixar melhor ainda do que isso, também seria interessante aqui, desse outro lado da madeira, colocar assim, ó, também uma lisa e essa outra com espaçamento. Fica melhor ainda. Aqui eu não coloquei, tá ok? Já que se eu colocasse da maneira como eu fiz as peças e projetei, eu não considerei essa possibilidade. Então isso daqui acabaria ficando um pouco mais aberto. Mas para quem está pensando em fazer, colocar e considerar uma arruela lisa pelo lado de cá também seria uma excelente opção. O espaçamento entre os rolamentos deu certinho aqui para esse tubo, que eu coloco duas. Coloco duas aqui, ó. E já é o espaçamento entre um rolamento e outro rolamento. Tá? E ficaria assim, ó. Então ele apoia aqui, ó, dessa maneira. Ele apoia o tubo lá, ó, sem deixar que ele toque no centro. Até com talvez daria. Só que eu acho que fica muito na superfície do tubo aqui, ó. Também é uma opção. Mas aí você tem que ganhar também espaçamento na lateral e põe um calcinho aqui. Que pode ver, com 2, se eu utilizo um tubo de aproximadamente 25, o espaçamento aqui é menor que o tubo. Então não tem como eu já colocar uma lateral aqui. Eu precisaria ganhar espaçamento pelo lado. Mas duas eu acho que é a melhor opção. Duas assim. Opa. Duas. Entra outro rolamento. Entra outra arruela de pressão. Aí, se quiser, eu acho que a melhor opção também seria já considerar mais uma lisa aqui. Tá ok? Mais uma lisa. E pelo lado de fora... Opa, eu coloquei ela aqui. Deixa eu pegar mais uma ali só para ficar bem feito. E por fim, vamos considerar uma por dentro aqui. Daí a gente precisa apertar mais aqui para dar um espaçamentinho. E por fim, por fora, iria uma outra lisa. Agora que tem as situações. Se você tiver e encontrar porca de pressão ou porca de travamento, você dispensa a necessidade de utilizar uma dessa de
de pressão. Agora, se você não encontrar dessas porquinhas aqui, aí você usa comum, uma igual a essa que você utilizou no meio, só que coloque uma arruelinha de pressão, porque a máquina em si, quando está trabalhando, se ela estiver vibrando e tal, a chance das porcas soltar é grande. Então, ou você utiliza a porquinha de pressão, ou você utiliza a arruela de pressão, para deixar bem travado. Óbvio que tem outras alternativas, como utilizar, por exemplo, recursos como o trava-porca ou trava-rosca para travar a porca, mas essas alternativas de utilizar ou a arruela de pressão ou a porca de pressão é que se você precisar fazer um ajuste e tal, tá tudo fácil ali. Só utilizar a chave, soltar e depois apertar de novo. Mas enfim, eu acho que vocês entenderam. Então, basicamente aqui, só recapitulando, a gente teria o parafuso, esse parafuso aqui, eu acho que ele é 2,5 polegadas. Vamos ver que isso aqui tem polegada. Ele tá dando 3 polegadas e um pouquinho. Enfim, também tem essa questão, lembre-se. Aqui tem um local que é especializado, digamos assim, em vender parafuso. Lá eu encontro fácil parafuso de todo tipo, mas a gente vai ter polegada e também vai ter em milímetros. Esse parafuso aqui, se eu dissesse em milímetro, uma referência, só para dar uma referência, aqui está dando aproximadamente ou exatamente 80 milímetros, ou se fosse procurar por polegada, seria 3 polegadas e um pouquinho, 3 polegadas e alguma coisa. Que está passando de 3 polegadas. Então a gente teria o parafuso, a arruela antes, a arruela depois, a arruela de pressão. Lembrando que a arruela de pressão ela tem o intuito de dar um espaçamentinho do rolamento para ele não tocar na lateral da máquina, por exemplo, na lateral aqui do carrinho. 2 porcas nesse caso, outro rolamento, arruela de pressão, arruela lisa. Pelo lado de fora, arruela lisa, arruela de pressão e porca para dar o aperto. Se tiver a porca de pressão, dispensa a utilização da arruela de pressão. Tá ok? Porca de pressão, dispensa a arruela de pressão. Agora, se você também quiser colocar as duas, não tem problema. Enfim, esse conceito de vamos dizer assim, carrinho linear caseiro, ele foi aplicado tanto aqui no, vamos dizer aqui no pórtico, que é o carrinho que se movimenta no Y, quanto no, deixa eu já pegar aqui, eu já mostro para vocês, tanto aqui no carrinho do X, ó, no carrinho do X também, aqui vai tubo embaixo, tubo em cima, e no Z, o mesmo conceito. Então é um que você consegue aplicar em toda a sua máquina aí. Lembrando que eu tenho 2 kitzinhos, tem um vídeo aí, se alguém tiver interesse, procura por kit de peças para montar uma CNC router caseira. Eu estou explicando detalhadamente o que tem nesse kit, o que precisa, e se atente a tudo que eu informar naquele vídeo, tá ok? Mas enfim, a ideia era passar a boa referência de como fazer esses carrinhos, que ao meu ver assim é o mais acessível que você vai conseguir, e que sim, pode chegar num bom resultado, tá? Uma máquina que tem uma boa qualidade ali de corte, uma qualidade bem aceitável. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?